O Timão tá numa fase maravilhosa, 5 vitórias consecutivas, tem compromisso contra o Vasco e sem Memphis Depay tem problemas fora de campo. Domingo tem Corinthians e Vasco em Itaquera. Clássico que já foi final de campeonato mundial interclubes com o título do Timão. E marcou a volta de Roberto Dinamite ao Brasil depois de uma passagem pela Espanha, com goleada vascaína. Um duelo que vai acontecer pela 127ª vez, apimentado por essa declaração do técnico corintiano Ramon Dias, que até abril deste ano comandava justamente o Vasco. Y a nivel institucional, a nivel club, es mucho más grande Corinthians que Vasco. A alguno por ahí no le va a gustar lo que dije, pero bueno, la realidad es esa. Ramon foi contratado pelos dois clubes com a mesma missão, evitar a queda para a Série B do Brasileiro. No Vasco, conseguiu na última rodada do campeonato de 2023. E agora, no Corinthians, depois de um período dramático, voltou a sonhar com coisas grandes. O Timão vem de 5 vitórias seguidas e busca, por que não, uma vaga na pré-Libertadores. Quarta passada, após os 2-1 do Corinthians sobre o Cruzeiro, Ramon voltou a falar sobre o assunto. En ningún momento le falté respeto a Vasco, al contrario. Creo que fue el club que nos dio la posibilidad de venir a Brasil, que también estuvo en una situación muy complicada y delicada. Creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son 2 campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado 2 campeonatos. Depois de enfrentar o Vasco, o Corinthians vai ferver por causa da política. Na próxima semana, o Conselho Deliberativo do clube votará o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo por conta do seu possível envolvimento no caso Vaidebet, antiga patrocinadora master da camisa da equipe. A convocação foi realizada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. Augusto está sendo investigado pela Comissão de Ética do clube e pela Polícia Civil, junto com outros 6 dirigentes e ex-dirigentes corintianos. Se a maioria simples dos conselheiros aprovar o impeachment, uma assembleia dos sócios será realizada dias depois para confirmar ou não a decisão. É triste pro Corinthians, mas isso é o time dele mesmo. Foi pessoas que ele colocou lá dentro, diretores dele que saíram, que estão falando e que estão fazendo denúncia. Então agora no conselho ele vai ter a oportunidade de se defender, vamos ver o que ele vai se defender. E aí sim, se ele tem uma defesa concreta sobre tudo que falaram sobre ele e sobre a gestão dele, ele foi, como o Roberto em 2017 também teve pedido encabeçado pelo Augusto. Então é se defender como o Roberto se defendeu na época e espero que não aconteça nada, que ele consiga se defender, porque isso é péssimo para o Corinthians como um todo, como em qualquer situação. Augusto se manifestou em nota dizendo-se indignado com a convocação e destacando que a Comissão de Ética entendeu que o processo deveria ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso Vaidebet pela Polícia Civil. Segundo ele, o processo conturba o ambiente na reta final do Campeonato Brasileiro e compromete o planejamento para o ano que vem. O presidente também citou que não vai admitir ter o mandato cassado sem que o direito à defesa lhe seja garantido. É a prova da falta de democracia que nós corintianos defendemos, concluiu. Essa história política vem se arrastando faz tempo, não é mesmo? Vamos ver os desdobramentos agora. É a largada para o nosso debate. E adivinha só, quem é o primeiro a aparecer nessa jornada? Agora, quero falar de Campeonato Brasileiro. Já. Ronaldo. Sim, bebê, lá. Deixa eu sentar aqui ao seu lado. Augusto Melo e uma votação de impeachment. Primeiro, vai acontecer? Qual é a probabilidade dele ser afastado? O que você está projetando? Porque esse é um assunto que vem de meses, eu diria. Sim, meses e com todo mundo eleito, né? Tá todo mundo aí no cargo, né? Todo mundo entrou agora, o Augusto entrou agora, os próprios conselheiros também entraram agora, o Tuma que colocou aí essa pauta porque foi pressionado por todo mundo para que isso acontecesse. Mas eu acho muito precoce, menina Renata, porque tem que esperar aí, a polícia já está tomando conta do caso que aconteceu lá, da casa de aposta lá e tal. Tem que esperar o que vai acontecer aí. Agora, o certo seria o quê? O certo era o Augusto chegar e falar assim, ó, quando vai ser essa reunião do conselho, estarei lá e prestarei tudo para vocês, esclarecidinho para vocês. Vocês estão querendo fazer o quê? É golpe? É pancadaria? O que é isso aí?
O Augusto tem que chegar a primeira coisa e não falar, olha, eu acho que... Não, o conselho chamou, você tem que ir. Porque o conselho é que cuida do clube. E vamos ver qual é a intenção do clube com esses conselheiros agora. Por que não chamaram como é que é o nome dele? Até esqueci, olha como é que é. O Duílio. O Duílio Monteiro chamaram Alves. o Duílio. Por que não chamaram a turma toda? Por que não fizeram essa reunião antes? Acordaram do Então como, aqui é o seguinte, pau que dá Chico, dá em Francisco. Não gosto desse ditado, não. Não, mas ele funciona. Isso aí. Ele funciona. A verdade é essa. Vai ter isso aí na semana que vem, na quinta-feira. Vai rolar esse conselho. Porque o conselho tem que se manifestar também. Tem que tomar conta do clube. O conselho está lá para tomar conta do clube. E se tiver alguma coisa de errada com o Augusto, com o Duílio, com o Andrés, o conselho tem que direcionar e punir. Agora, isso aí tá meio esquisito. Ontem saiu mais uma decisão em relação ao ex-presidente do Inter, o Vitório Pífero, e outros diretores que com ele estavam. Mais uma condenação. Então, hoje eu penso o seguinte... Todo mundo tem acesso a tanta mídia, tanta rede social, tanta coisa da justiça, você consegue ver processos, consegue ter detalhes, é só querer se aprofundar, olhar com mais calma. Então, dirigente corrupto, e não é o caso do Augusto, eu não estou falando isso para ele. Vai ser eu não analisado. quero, não tem nada a ver com o Augusto, eu estou falando isso no geral. Dirigente que tem falcatruas, que não cuida do patrimônio, que vai lá e age de qualquer maneira, às vezes não até com má fé, mas sem habilidade, sem competência, não paga expõe salário, as finanças, de um modo geral. Esses dirigentes, eles deveriam ser responsabilizados, não só no dia a dia, mas judicialmente também, porque eles têm a função de preservar e não de dilapidar o patrimônio de um clube. Então, eu vejo o seguinte, quem age com improbidade, quem age com não bons conceitos, tem que ser levado à justiça. E quem é que tem que levar à justiça? Não são apenas os torcedores, os associados, também os conselhos de cada clube, as pessoas que conhecem os bastidores. Então tá na hora do futebol brasileiro ganhar mais moralidade, já passou do tempo. Pra mim, eu sou um pouco mais radical do que o Ronaldo. Mais radical que eu sou mais radical do que você. Porque pra mim esse processo de impeachment em relação ao Augusto Melo é uma piada, um tapa na cara do torcedor corintiano. Os caras que estão por trás disso não são corintianos. Pra mim fica muito claro, o momento que o Corinthians está dando a volta por cima agora, o Corinthians está bem, fez boas contratações, enfim, sempre vão querer tumultuar o time dessa forma. É o medo que o Augusto leve também os méritos, porque ele vai levar os méritos caso o Corinthians não caia, que isso, pelo menos na minha opinião, já não vai acontecer mesmo. Já foi, né? Já com 44 pontos. Já foi, e se conquistar uma vaga na Libertadores, aí tem muita gente que pensa, puxa, e agora? Como é que o cara, de repente, a gente vai tirar essa nova chapa do poder? Não pode ser assim. Mas é uma vergonha esse processo de impeachment. Os caras que estão fazendo isso não querem o bem do Corinthians. Esse é o meu ponto de vista. O objetivo é única e exclusivamente tumultuar o ambiente no momento que as coisas estão um pouco melhores. Pra mim isso fica muito claro. O Ronaldo foi perfeito quando ele fala sobre o Duílio. Cadê esses caras quando o Duílio fez o que fez com o Corinthians? Cadê os caras? Não, é muito sejam fácil. esses conselheiros, os outros, cadê? Porque o Corinthians é considerado um dos clubes mais democráticos do Brasil, sempre tem causas sociais. O que, lembra, o Cuca, não tiraram o Cuca do cargo de treinador por conta de um processo que ele ainda tinha aberto, e enfim, não é nem a questão de inocente ou culpado, tiraram. O Corinthians tem essa história, não é, de democracia. E o Duílio tá aí, andando, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Olha o tamanho da dívida, olha quem aumentou, olha quem fez, e nada aconteceu. Não, absurdo, Rê. Pra mim é um absurdo completo. Continuando, pra mim, no momento que o ambiente do Corinthians tá bacana, as coisas estão melhorando, tem chance de ir pra Libertadores, vem essa bomba de impeachment do Augusto agora, que tá marcado pra decidir, pra tumultuar de vez a situação. Uma vergonha completa no meu ponto de vista. E aí, Capelanes e Chico, eu quero ouvir a opinião de vocês. Cara, uma sublinhadinha, porque esse assunto ele é importante a ser debatido, claro, mas é um assunto muito triste, sabe por quê? Porque eles são oportunistas, eles são rasteiros. Por que eles são rasteiros? Quando o Corinthians estava nas disputas aí de semi, de Copa do Brasil, flertando com uma final de Sul-Americana, esse pessoal estava caladinho, eles estavam quietinhos. Bastou o Corinthians ser eliminado de Copa do Brasil e Sul-Americana, eles voltaram. Então, eles fazem tudo de caso pensado. E aí, eu acho muito engraçado quando a gente fala sobre o conselho. O conselho do Corinthians rasgou toda a parte democrática, porque esses mesmos conselheiros, ou os passados, vocês aprovaram as contas do André Sanches. Vocês deixaram os caras fazerem o que eles quiseram com o Corinthians. O Duílio Monteiro Alves é o pior presente de longe da história do clube. E esse cara tá aí.
Esse cara pode fazer tudo, entendeu? Por quê? Porque enquanto não mudar o estatuto, e passa muito pelos conselheiros, vocês têm que mudar o estatuto, chega de poder fazer a farra. Essa é a farra que não acaba nunca. Vocês gastam mais do que arrecadam, vocês fazem o que vocês querem, e o negócio é o seguinte, ninguém aqui, eu acho que eu posso falar por todos vocês, ninguém é advogado do Augusto Melo. Se fez coisa errada, vai ter que pagar. Mas até agora não há nenhum dado embasado para que você possa levantar um processo de impeachment para tirar esse cara. Mais uma vez, nunca foi sobre o Corinthians. Para esses dirigentes, sempre foi pelo poder, até porque eles são tão oportunistas que eles criaram a chapa Reconstrução, chama assim a chapa, Reconstrução Corinthians. Vocês querem reconstruir algo que vocês destruíram? Vocês são tudo uns bando de cara de pau. Na sequência, o Chico vai opinar sobre esse assunto também. Antes... Não tô escutando nada. Querendo palpitar. O Ronaldo tá meio fora do assunto. Agora, estranho mesmo, Renato? Não é estranho não, viu? Hoje em dia não é tão estranho assim. Ô, gente, eu quero falar o que é estranho é o que tá acontecendo agora no Corinthians, esse pedido do nada, de novo, reavivar essa questão do impeachment. Chico, quais são os elementos para que isso possa acontecer e qual é a sua opinião sobre o final dessa história? Então, Renata, é o que você falou, do nada, porque todo mundo disse aqui, né, enquanto tá ocorrendo o inquérito policial que está analisando, né, sobre os responsáveis, né, por aquele caso meio nebuloso, acho que a gente pode colocar assim, que tinha um intermediário, não tinha no caso da patrocinadora Master, muitas pessoas da gestão acabaram saindo por conta de algumas denúncias, né, teve uma matéria do Juca Kfouri que revelou algumas situações que a polícia está analisando. Mas sem a conclusão do inquérito, você não tem a comprovação de que a irregularidade foi aplicada pelos diretores, especialmente com participação do presidente Augusto Melo. Você não tem a comprovação. Não tendo a comprovação, trata-se de uma manobra política. Eu não consigo pensar outra coisa. Uma coisa é, o inquérito policial foi terminado e se decretou a participação numa irregularidade comprovada do presidente do clube. Acabou. Aí não tem hora, não tem dia, não tem eliminação, não tem escapou do rebaixamento. Você tem que levar realmente sua casa porque existem requisitos lá para você colocar na votação para impeachment. E um deles é o presidente ser destituído por conta de uma irregularidade nesse sentido. Houve a corrupção comprovada? Não tem história. Agora, não tem a comprovação. Não tendo a comprovação, não dá para entender isso ser levado à votação. Só que aí o seguinte, dia 28, tem a votação dos conselheiros. Se os caras decidirem por empichar o Augusto Melo, ele tem que sair imediatamente, só que assume o primeiro vice. Chico, a gestão continua. Chico, desculpa dar o pitaco aí no seu comentário pelo seguinte. Pois não. Não é só a votação. O presidente vai estar presente e se manifestar também. Então ele vai ter a possibilidade de se defender. Exatamente isso,